pessoal, tudo bom? Hoje eu estou num cenário diferente, né? Se vocês estão reparando, porque eu estou com uma pessoa que é maravilhosa, que eu tenho uma admiração imensa, uma senhora profissional, eu ia falar outro nome. Uma puta profissional. Isso, eu tá. falo palavrão, tá, gente? Queria deixar isso claro. Então eu estou com a Cami aqui comigo. E aí, então se apresenta aí, Cami. Olá, público da RAI, eu sou a Cami Cristóforo, eu sou coach de saúde integrativa, ajudo as pessoas a se amarem mais, se priorizarem, tem um programa chamado Porque Eu Me Amo, né? Um programa de coaching, para que elas possam acessar a verdadeira potencialidade, essência, a cura, porque olha só, saúde é um direito nosso adquirido, ok? Através de hábitos saudáveis, porque é muito difícil a gente mudar sozinho, né? Então, com certeza, você tem aí dentro de você, né, a sua essência, a sua potencialidade, mas você está vivendo aí uma vida tão automática que você não consegue prestar atenção. A gente vai falar até um pouco sobre isso hoje, né? Então, eu sou parceira da RAI, então a gente faz um trabalho bem legal juntas. A gente é muito parceira juntas e assim, o trabalho dela é fantástico. Então, pode ir lá no canal dela também, dar uma fuxicada e veja os vídeos que são um melhores do que o outro. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo, né? E eu vou te fazer algumas perguntas até pra gente entender melhor como é que funciona, né, a nossa cabecinha. Que acho que é muito importante nesse processo de reeducação alimentar e de mudança de hábito. Então minha primeira pergunta é: quando eu sinto em mim que eu devo mudar, qual é a chave? Qual é a chave? Essa é uma pergunta difícil, né? Capciosa. No meu caso, foi quando eu adoeci muito. Normalmente as pessoas elas só mudam quando tem uma parada meio punk, assim. Adulto só muda quando tem trauma, o que é muito ruim, né? Que aconteceu comigo. E o que a gente quer é que não aconteça isso com você, né? Porque os efeitos de hábitos não saudáveis a gente não vê no hoje, a gente vê só daqui a 30 anos. Então, na verdade, assim, agora é você entender que o que você fizer, o que você plantar hoje vai florescer no futuro. E é fácil essa mudança de hábito? Não é. Assim, é simples, sabe? Não é fácil porque vai envolver muitas decisões, vai doer. É uma mudança, né? E o processo de cura, ele não é gostosinho, não é, muitas vezes vai revirar. É o que eu costumo falar, pra você arrumar um armário na tua casa, tá? Pega o teu armário aí, tá todo bagunçado. Muitas vezes você tem que fazer o quê? Tirar tudo de dentro, separar e depois arrumar. Então as pessoas às vezes querem arrumar o bagunçado. Cara, não vai funcionar. Então você vai ter que olhar pra você, né? Por isso que o processo de coaching ele tem um tempo, não acontece do dia pra noite, pra daí sim você começar a mudança, né? E como é que eu consigo mudar o meu pensamento diante de ações que eu tenho que tomar do meu dia a dia? Então assim, eu vou escolher um alimento. Como é que eu tenho que pensar na hora de escolher esse alimento? Então, na verdade assim, tudo começa com a clareza. Por que as pessoas não mudam? Porque elas não se dão conta do que elas fazem hoje. A gente vive um mundo totalmente automático, né? Acorda, sai correndo atrasado, tocou o despertador, você levanta e se veste, e aí come o que tiver pela frente, se não tiver também não come, e aí vai correndo. É tudo assim, né? Acelerado, atrasado, automático. Então a gente não percebe, a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. Então assim, para mudar, primeira coisa é trabalhar e desenvolver a clareza, assim, né? E aí tem algumas técnicas, alguns exercícios em relação especialmente à questão da alimentação. A gente pode até falar aqui de algumas coisas que você pode lançar mão e fazer já na sua vida para você desenvolver um pouco mais de clareza do que tá rolando, o que você tá comendo, por que você tá comendo, como que você tá comendo, com quem você está comendo. O sentimento que você tem. Exatamente. Né? O local, né? Se eu tô comendo num restaurante, numa lanchonete. Exatamente. Né? Com quem você tá. Isso tudo interfere, né? Porque até uma coisa que é bacana a gente pensar é muito o ambiente que a gente vive. Com certeza. O que tem se falado muito é no ambiente obesogênico. Olha, aprendendo com Rayane. O que é um ambiente obesogênico? Por exemplo, eu comecei a trabalhar. E aí a pessoa fala assim, Rayane, quando eu comecei a trabalhar, eu engordei 10 quilos.
Mas por quê? Qual é o ambiente do seu trabalho? É um ambiente que todo dia tem um café compartilhado. E aí cada um leva pão, leva bolo. Eu ia falar isso, provavelmente um pão francês. Não, só leva isso. Pão recheado, aquele bolo de doce. Né? E você come isso todos os dias. Às vezes você toma café da manhã em casa, mas aí você chega lá no trabalho, tem aquele ambiente, aquele lanche, aquele café da manhã e você come de novo. Então o ambiente que você está vivendo te propicia aquilo, te propicia ganhar peso, te propicia ganhar mais. E o contrário também. Às vezes o ambiente que você vive é um ambiente mais saudável. E aí por cultura você vai querer se adequar naquele ambiente. Então você vai começar a observar outras coisas e comer de uma forma mais saudável. Pô, que massa! Isso faz muito sentido, né? Porque na verdade a gente já sabe o conceito da epigenética, né? As nossas doenças, tudo que acontece com a gente é muito mais fruto do ambiente que a gente vive e do nosso estilo de vida. 20% é genético. Exatamente. O resto é onde você está inserido onde e o que você faz. É nada mais do que o seu estilo de vida. Exatamente. Entendeu? Então vamos lá. Se você vive num ambiente de trabalho obesogênico, se você identificou isso, que tal você começar a mudar e conversar com as pessoas que estão ao seu redor? Ao invés de levar pão, vamos levar frutas, um iogurte que seja, alimentos saudáveis para aquele momento de partilha, porque eu acho que é interessante ter esse momento social. Mas por que não ser um lanchinho mais saudável, mais saudável. Então isso é muito importante. Eu costumo falar o seguinte, né? As pessoas vão muito pela maioria. O pensamento da maioria. Cara, a maioria, eu escrevo isso no meu livro, a maioria fica doente todo final de semana, toda semana. A maioria não come direito. A maioria se sabota o tempo todo. Cara, não vá pela maioria, sabe? Se a maioria tá indo, você já acende um alerta, assim, opa! Esse é o momento de ser diferente. E uma coisa que às vezes eu observo muito também dentro do consultório, Cami, é que as pessoas, elas têm a mania de culpar o outro. Né? Então assim, Rayane, eu não consigo fazer isso porque o meu marido, porque a minha mãe... E como é que funciona isso? Essa transferência de culpa? É a pessoa que ainda tá no lugar de vítima, né? Assim, ela não conseguiu entender que ela é protagonista da vida dela, que tudo que ela vive é uma cocriação, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. A gente tem o tal do livre-arbítrio, né? E aí, independente da sua crença religiosa ou espiritual, mas a gente tem o livre-arbítrio. Tudo que você tá vivendo tem interferência sua. E ficar nesse lugar de culpabilizar os outros é porque no fundo você se sente vítima. Você ainda não entendeu. Que acaba sendo até uma coisa meio egóica, meio egocêntrica, como que todo mundo tivesse que viver em função sua. Sim. Quem tem que viver em função sua é você. Exatamente. Então assim, é pensar que quem tá sentindo dor, dor física, né? Dor na articulação, quem tá se sentindo estufado é você, não é o seu marido ou a sua esposa, não é ninguém. Então acho que a gente tem que começar a se responsabilizar e olhar pra si. Esse é o ponto. As pessoas não mudam também porque elas não conseguem reconhecer isso. A gente em nenhum lugar, nenhum momento da vida, nem na escola, nem os nossos pais muitas vezes, ensinam pra gente sobre consciência corporal. Sobre você ouvir o seu próprio corpo. Você consegue identificar, né, o que o teu corpo está falando com você? Muito provavelmente não, porque você não tem nem tempo para isso. Você não está conseguindo nem às vezes ir no banheiro, quanto mais ouvir o teu próprio corpo. E aí você me lembrou agora uma coisa interessante. Às vezes as pessoas, elas passam 4 dias sem ir no banheiro e nem percebe. E acha que é normal. Olha, isso é uma coisa grave. Achar normal o que não é normal. Isso é muito grave. E isso, às vezes no consultório eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa fala assim, você tem dor de cabeça? Menina, eu tenho todo dia, mas todo dia eu tenho. Tipo, já aprendeu a lidar com aquilo. Gente, dor não é normal. A dor o corpo tá gritando. Isso. Ele tá gritando ali que alguma coisa tá acontecendo, mas você não tá agindo. E aí o que a gente faz é passa uma vida inteira ignorando esses sinais, né? Achando normal o que não é normal. E aí quando a bomba vem bonito, assim, né? E aí então, pra finalizar, que dica que você pode dar para as pessoas para elas se reconhecerem um pouco mais? Vamos falar da alimentação em específico, Vamos. né? Já que é o nosso ponto central aqui. Acho legal vocês fazerem um exercício de conscientização de clareza, passar uma semana, é simples, é um diário da alimentação, né? De você começar a fazer um inventário de você mesmo.
né? Eu costumo dizer que você tem que ser cientista de você mesmo. Então tudo que você vai comer, você pode anotar. Depois que você comeu, você vai anotar o que eu comi, com quem eu estava, onde eu estava e como eu estava me sentindo. Sim. Essas 4 coisas. O que eu comi, onde eu estava, com quem eu estava e o que eu estava sentindo. Ok? E você vai fazer isso. Ah, Cami, mas isso é muito exaustivo, não vou conseguir fazer isso toda hora. Faz no final do dia, então. A nossa memória é seletiva, hein? Nossa memória, ela lembra daquilo que ela quer lembrar, tá? Aí chega pra Nutri e a Nutri pergunta: não é possível, você não tá emagrecendo, não tá acontecendo. E a pessoa fala: não, mas eu tô fazendo super direitinho. E às vezes você não faz isso de sacanagem, não. É porque realmente a sua memória bloqueou. Então o diário da alimentação vai te permitir ter maior clareza sobre você, sobre quem você é e o que você comeu, como você se sentiu. E também é legal colocar num alarme depois da refeição, assim, 2 horas depois, põe lá no seu alarme de celular. Como é que eu estou? Porque às vezes o alimento não vai fazer o efeito naquela hora, mas depois de 2 horas a digestão já rolou, pode te dar algum outro sinal. E assim que a gente descobre, por exemplo, muitas das vezes as intolerâncias. Né? Eu sou super intolerante à lactose. Nenhum médico falou pra mim: olha só, eu tô achando que você tem cara de intolerante à lactose, vamos fazer um teste? Não, eu inflava que nem um baiacu, sabe? Sério, eu cheguei a deixar de ir em festas. Que a barriga estava desse tamanho. Porque todo casamento que eu ia, eu comia pelo menos 10 docinhos, né? E inflava. Aí comecei a desenvolver um trauma social. Viajar pra mim era um terror. Porque como é que eu vou levar aquelas roupas e se minha barriga inchar? Até eu entender que inchar ou não era uma decisão minha, a depender do que eu comia, entendeu? Então, assim, interfere a vida da gente demais. E uma outra coisa bacana de fazer esse diário é que você vai começar a ter noção da quantidade que você tá comendo. Porque isso também é muito importante. Entendeu? Às vezes, eu vou na geladeira, toda vez que eu vou na geladeira, eu pego um negocinho. E aí eu pergunto: você belisca? Não. Não belisco. Porque acha que beliscar uva não é beliscar. Exatamente. Né? Eu sou dessas. Eu como super certinho, tenho uma alimentação super limpa, mas quando eu vejo, meu amor, são 3 colheres de pasta de amendoim, entendeu? Exatamente. E aí a gente começa a ter noção de como tá a nossa rotina alimentar, efetivamente. E aí você olha e fala assim: caramba, eu comi isso tudo de pasta de amendoim? Não precisa disso. Então acho que essa é uma boa dica, Acho que dá pra começar a mudar. E acho que é o principal, gente, é vocês quererem mudar. Sim. Esse é o principal. Quando eu quero mudar, meu bem, tudo funciona. Decrete isso na sua vida, sabe? Tome uma decisão e seja impecável com a sua palavra. Exatamente. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. E deixa aí um comentário, manda depois um direct aí pra gente, falando o que você achou dessa dica que a Cami deu, tá bom? Muito obrigada, Cami, por ter vindo. Linda! Sempre! E é isso aí, galera. Obrigada, tchau, tchau.